análise de Red. E aí, você gostou? Quanta gente me pediu essa análise, todo mundo falou: Dani, você não achou esse filme maravilhoso? Você não achou esse filme cheio de dinâmica sistêmica? Não, eu vou explicar. Não, eu achei um filme perigoso, um filme bem sério. A gente vai conversar sobre isso aqui. E não achei um filme de dinâmica sistêmica, eu achei um filme de estática sistêmica. Porque, na verdade, não existe uma dinâmica, existe um atrofiado, né, ali, que vem passando de geração em geração. Mas eu vou falar porque que eu achei um filme profundamente perigoso. Porque é um filme que deixa muito evidente a realidade do feminino ferido, né? Mostra, assim, com muita clareza o que é esse feminino ferido. E é um filme, por que ele é perigoso? Porque ele atua num pontinho bem importante ali, que a maior parte das pessoas não sabe exatamente onde é, e é esse ponto onde eu continuamente falo que é onde o rio encontra o mar, onde o emocional encontra o espiritual, onde a alma se conecta às coisas espirituais. Esse filme atua neste ponto. Então é um filme excelente para a gente conversar sobre esses assuntos, mas é um filme perigoso no sentido de ensinar um modelo, né, que é absorvido pelas crianças de maneira completamente inconsciente, e pode dar ruim, né? Então o que eu queria que você pensasse é que a alma das crianças é uma esponjinha, absorve tudo. E é uma alma muito faminta por noções espirituais, porque ainda é muito tênue, né, essa divisão para a criança. Isso ainda não está petrificado, né, não está fechado completamente. Então é um tempo de uma semeadura muito próspera. E muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, deixa as crianças assistindo qualquer coisa, não identifica a semeadura que está sendo feita. Muitas vezes a gente ocupado não se ocupa de ensinar o certo, né, de ensinar o sadio, e não percebe que os nossos filhos estão sendo ensinados. Então, veja o que eu quero dizer com relação a sadio e não sadio. A Disney tem investido muito nesses filmes que abordam claramente essa questão da espiritualidade. Mas ela tem oferecido para as crianças um modelo de espiritualidade que eu não considero sadio, porque é um modelo interesseiro. Não é um modelo de fé que promove esperança, que promove cura, que promove elevação. É uma proposta de fé que, a partir de uma grande decepção do feminino, das mulheres, por exemplo, em Encanto acontece isso, agora também a mesma coisa, uma ancestral que se vê perdida no momento de guerra, tendo que proteger os filhos, não tendo quem proteja ela, recorre a uma espiritualidade mágica, feiticeira, no sentido de eu te dou isso para você me dar aquilo, e aí vem essa história de, bom, daí se envolve com seres espirituais que em troca proporcionam favores, proporcionam poderes. Em Soul também existe essa mesma mensagem. Olha, a gente pode se relacionar com pessoas que abrem portais ilegais, em Soul tinha isso, né? A gente burla as leis espirituais e vai por aqui, e vai por aqui. Então, ou seja, as mensagens ali são muito perigosas e são mensagens de uma espiritualidade de pessoas que perderam a fé verdadeiramente, mas que aprendem a negociar com o mundo espiritual, tá? Então, mostrar que isso existe é uma coisa, mostrar que isso é a única coisa que existe é outra coisa, e é aí que para mim tá o perigo. Então, eu preciso, né, fazer o meu papel aqui de alertar vocês, mães, para entenderem, olha, o que está sendo ensinado para as nossas meninas, né? Então, a Disney tem batido nesse ponto desse feminino, que mostra homens, todos os homens do filme são poucos e são omissos e são fracos, não têm voz ativa, são afeminados. Agora nesse filme, por exemplo, tô querendo que você enxergue um padrão nos filmes, por isso tô mencionando outros, mas aqui no Red a gente tem um vô xamã meio gaga, né? Um pai que na maior parte do filme é completamente omisso e ocupa esse lugar do papel feminino de nutrir, de cuidar, enquanto a mãe ocupa esse papel de
de mandar, de decidir. Começa o filme num contexto espiritual, que é um templo, e a mãe fala claramente, aqui a gente não adora Deus nenhum, aqui a gente adora os nossos ancestrais, e uma em específico que foi a que começou a fazer essa negociação no mundo espiritual em busca de poder. Então, é um modelo perigoso e a filha é a fiel aliada dela ali dentro dessa perpetuação desse modelo de feminino que se relaciona com uma espiritualidade de troca, né? E não de elevação. Então, esse é um primeiro ponto. O filme aborda esse ponto onde a alma se abre para se relacionar com o espiritual. E nesse ponto, a alma pode fazer uma escolha. Ou eu vou tomar um caminho, que é o que os filmes da Disney propõem, que é, olha, a gente vai ativar uma espiritualidade instintiva, ancestral, animal, de poder, né? Que é o que é colocado ali, que vai trazer posse, que vai trazer raiva, que vai trazer desejo, que vai trazer uma sexualidade. Essa é a proposta, não só ali do filme, mas a proposta que todos nós podemos escolher. Eu vou ativar a minha sexualidade nesse rumo ao primitivo, rumo ao animal, rumo a essa porção instintiva de poder, ou eu vou tomar um outro rumo de espiritualidade, rumo à elevação, rumo ao nobre, rumo ao que não se apega à matéria, rumo ao que vence a própria porção animalesca, rumo à elevação, rumo ao etéreo, rumo a se desprender do material, da competição, da guerra. Qual tipo de espiritualidade que eu vou escolher? Né? E aqui, essa espiritualidade que se propõe no filme é essa primeira espiritualidade rumo ao primitivo no sentido animalesco da história, tá? Que mais? Outra coisa que a gente precisa perceber dentro dessa... Eu fiz um roteirinho aqui que eu tô olhando. Que a gente precisa entender dentro dessa proposta da Disney, que óbvio que o que eles fazem tem muita qualidade, tem muita pesquisa, e às vezes a gente assiste e fala, ai, que lindo, né? Porque os personagens, eles existem para promover empatia na gente. Por exemplo, aquele panda dela é uma coisa fofa, né? Tanto que todo mundo quer tirar foto com ele e tudo mais. Mas a gente precisa entender que quem estuda e tem conhecimento sabe que o que está sendo ensinado ali, proposto ali, tem bases profundas. Que por um lado é muito legal porque tem um respeito à cultura, né? Não é uma coisa assim, isso aí não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver, foi pesquisado, foi estudado. Os elementos que aparecem ali, eles são todos muito coerentes. Então tem o respeito cultural, mas por outro lado tem o perigo de falar, olha, tem algo sendo ensinado para os seus filhos, você tem que ver se é isso mesmo que você pretende que eles aprendam. E o que está sendo ensinado ali? O filme trabalha com uma cultura oriental e eles escolheram uma porção, uma vertente da espiritualidade oriental, que é o xamanismo oriental, xamanismo tibetano. Então, o filme fala de um tipo de espiritualidade. Qual? O xamanismo. Só que o xamanismo, ele tem diferenças, por exemplo, o xamanismo sul-americano, o xamanismo norte-americano, o xamanismo nórdico e o xamanismo oriental e tibetano, que é esse que o filme aborda. Então, ele propõe bem certinho, por exemplo, nos filmes... no xamanismo norte-americano ou sul-americano, existe a utilização para abertura de portais, para entrar em transe, para se comunicar com esses seres, a utilização de ervas, né? A utilização de tambores, são esses os instrumentos do xamanismo oriental. O xamanismo tibetano não trabalha com isso, então você vê que ali não existe nenhum tipo de erva, ninguém fuma nenhum tipo de erva como um processo alucinógeno. Mas o que existe ali? A música, como a música e a utilização de calendários, como a lua vermelha, para a abertura de determinados portais, tá? E aí, essa ancestral que eles cultuam ali, se você pegar a fotinho da ancestral e depois colocar Kuan Yin é uma entidade adorada, né, pelos orientais em geral, como a deusa da compaixão, tem uma faceta dela sempre de azul, sempre muito dócil, sempre passando essa mensagem de paz, mas no xamanismo tibetano trabalha-se uma outra faceta de Kuan Yin, que é
essa faceta que eles dizem que é quando ela entra nos infernos e aí ela faz uso, né, dessas máscaras que o xamanismo tibetano tem. Não sei se você já viu, assim, em reportagem, em foto, muitos templos tibetanos que por fora tem máscaras de animais raivosos, né, com expressão demoníaca, né, que as pessoas geralmente não entendem da onde vem, porque é com esse tipo de consciência que o xamanismo tibetano trabalha, tá? Então é representado de maneira muito fofa pelos pandas, mas que na verdade não é tão panda assim, né? Tá se falando do quê? Tá se falando de algo que existe. O xamanismo tibetano trabalhando com esses seres da segunda dimensão. Quem são os seres da segunda dimensão? Consciências que não têm corpo, por isso negociam com pessoas da terceira dimensão, nós que temos corpo. E qual que é a ideia? Vamos trabalhar, eu te empresto o meu poder e você me empresta o seu corpo. Essa é a negociação. Então, o xamanismo propõe isso através dos animais de poder, vindos, aí no caso tibetano, bem essa coisa primitiva de poder, né? Que é diferente em outros xamanismos que trabalham com outras linhas. Então, ali tá bem claro, que eu tô tentando te mostrar é que não é uma coisa, ai que bonitinha, é tudo fantasia, tão bonito para falar da menina se aceitar e aceitar o próprio poder pessoal. Não, 90% do filme fala de espiritualidade e fala do feminino florescendo dentro de uma espiritualidade ancestral profundamente perigosa, tá? Que é isso que a gente vai falar aqui. Vou explicar mais no final essa parte espiritual que eu tô chamando de perigosa. Aí, muito bem. Então, tudo isso acontece quando? Quando que tudo isso vem à tona? No momento em que ela menstrua. Então, o filme fala da primeira menstruação e de algo que eu trabalho tanto na tecelã, que é o entendimento do sangue como abrindo portais, né, e fazendo consagrações, e muitas vezes a gente não percebe que tudo que está relacionado a isso. E aí, no filme, ela menstrua e acessa o quê? Uma consagração espiritual. Ou seja, o que nós precisamos entender? Que a prática espiritual dos nossos ancestrais, elas naturalmente vêm para nós. E se a gente não quiser, a gente vai ter que se posicionar, dizendo, não quero. No filme tem claramente o ritual, né? Olha, você também participa disso, olha, você também tem o seu panda, que maravilhoso, etc, etc. São muitas gerações que começaram com uma ancestral que no momento de perigo, no momento de se sentir desprotegida pelo masculino, né, pelo seu marido, vê ali, se vê com os filhos desprotegida e recorre ao mundo espiritual como um auxílio de poder e que vem trazer muito do que o feminino ferido trabalha, que é essa coisa, a gente não precisa de homem, os homens não prestam para nada, eles nos abandonam mesmo quando a gente mais precisa deles, eles são fracos e a gente faz os nossos rituais e ativa o primitivo em nós para que a gente tenha poder. Esse é em muitos momentos a mensagem do sagrado feminino, que é bem colocado ali no filme como a jornada oferecida para ela. E aí ela começa a se relacionar com esse panda dela, com essa raiva ancestral, agora falando da questão emocional, que emerge no momento da menstruação, com esse rompimento que acontece com essa identidade completamente formatada para agradar a mãe, completamente submissa à mãe. E aí começa a parte emocional do filme, que é como é que ela vai lidando com essa identidade, né? Então agora esquece um pouco a parte espiritual e vamos trabalhar só a questão emocional, que é através da menstruação, através do despertar da sexualidade, que esse panda também mostra, né? Representa ali na parte psíquica, na parte emocional, que é quando ela de repente se vê olhando para os meninos de uma outra maneira, se vê não mais querendo fazer tudo o que a mãe quer, por quê? Aflorou a sexualidade, aflorou o próprio desejo. E aí é tão bonito no filme quando ela fala isso pra mãe, eu não quero ir com você, né? E começa a bancar, eu quero ficar com as minhas amigas, eu quero ir no show, né? Outro aspecto do feminino ferido. O feminino ferido cultua o masculino idealizado, mas o masculino real, não.
masculino real não presta pra nada, né? E aí a gente vê o amiguinho lá, que na verdade é um menino horrível, interesseiro, né? É bem essa informação do masculino, é isso, ele tá te usando, ele faz você passar vergonha, ele expõe você. Ele expõe a sua vulnerabilidade, ele usa você, né? Agora ele tá interessado em você porque você tem o panda e vai animar a festa do aniversário dele. Então, são mensagens perigosas, né? Para essa jovem mulher que tá florescendo e ouvindo essa crença ancestral, né, de que nós não podemos confiar nos homens, os homens são interesseiros, os homens só nos usam, né? Por isso que eu falei, gente, olha, eu achei um filme bem perigoso, sabe? Importante a gente falar sobre isso, assim. E aí, ela começa com esse embate da simbiose que acontece no relacionamento com a mãe. Então, a gente vê uma simbiose da mãe com a avó e da mãe com a filha, né? E aí tem um momento bem lindo, deixa eu ver se eu já falei. Acho que isso aqui eu já falei tudo. Relação simbiótica. Tá. A adolescência, ela pinta o cabelo de vermelho, né? Num modelo bem Rita Lee, que é o nosso exemplo nacional, né? Da ovelha negra, daquela que se rebela contra o modelo ancestral, daquela que coloca o vermelho na sua força, né, que é o cabelo, um símbolo de força, ou seja, a minha força agora é a raiva que eu carrego em mim, né, simbolizado ali no cabelo vermelho. A gente vê muitas mulheres assim, eu já usei cabelo vermelho durante muitos e muitos anos, eu entendo bem o que faz a gente pintar o cabelo daquele vermelho mesmo, né, nessa tentativa de mostrar eu sou diferente, eu tenho poder, né? Que é esse feminino ferido que se fundamenta na noção de poder pessoal, sabe? E que limita a sua atuação, porque para que o poder se manifeste, ele tem que ser fálico. E isso é muito exaustivo, né? Você tem que ficar o tempo todo se vestindo de panda, né? Que é o que acontece ali. Uma fala também que eu achei sensacional pra gente aprender sobre a adolescência é no momento em que ela conta pra mãe. A mãe fala, como é que você conseguiu dominar o seu panda? E aí ela fala, simples, é só eu pensar nas pessoas que eu mais amo no mundo. Aí o coração da mãe, assim, que tá presa naquela relação simbiótica, brilha, assim, né? Só que ela, na verdade, está falando das amigas, né? Então, é muito legal a gente entender o papel dos amigos na adolescência como esse lugar que transiciona o vínculo, né? Eu tô largando o vínculo com a minha mãe, eu não tenho um vínculo ainda com uma pessoa que eu vou formar uma família, ter os meus próprios filhos, mas eu preciso transicionar. Quem me ajuda a transicionar? Os amigos. Então, ela se apega aos amigos, os amigos se tornam as pessoas mais importantes, a referência de identidade dela, né? Para que ela possa viver esse trânsito, os amigos que aceitam como ela realmente é, como é importante para o adolescente essa noção de eu sou diferente da minha mãe e eu preciso que alguém me aceite. E as mães precisam aprender a autorizar isso, né? Deixar os filhos irem. Eu falo também muito disso para vocês aqui. E aí, o desfecho, que na minha opinião, o desfecho do filme, tem uma versão maravilhosa e tem uma versão difícil. A versão maravilhosa é emocional, a versão difícil é espiritual. No desfecho, o pai vê o vídeo e vê que ela, como ela fica maravilhosa com o panda e autoriza ela a cortar o cordão umbilical. Então, esse é o papel psíquico do pai. Um pai que, assim, parece ali omisso, mas que é um sujeito maravilhoso, né, no filme, e ele vem e corta esse cordão umbilical, que precisa acontecer, porque senão essa relação simbiótica, que a gente trabalha na Tecelã, utilizando o mito, né, de Perséfone e de Deméter, né, a mãe sendo essa mulher raivosa, Deméter, que não deixa a filha sair, e Perséfone, como o pai, né, não faz esse corte do cordão, Perséfone precisa de um homem transgressor para fazer esse corte e roubá-la da mãe. Ou seja, quando o pai não consegue autorizar a filha a fazer esse trânsito, a filha escolhe o pior tipo de sujeito, o sujeito mau, né? O sujeito transgressor, o sujeito bandido, o sujeito agressivo, que no mito é Hades, né? Que rouba
a filha da mãe, porque a filha não tem força sozinha para cortar esse cordão. Então, o desfecho do filme é excelente, porque o pai corta o cordão e autoriza a filha a ir e assumir essa identidade que não se submete à simbiose com a mãe, ao poder da mãe, à formatação da mãe. E aí, ela vai, fica com os amigos, assume todos os gostos dela e tudo mais, e o pai volta a ter lugar, né? Porque antes ele ficava lá na cozinha, enquanto o parceiro da mãe era a filha. Quando a filha fala, mãe, eu não vou ser mais a sua outra metade, né? Eu não vou mais. A mãe tá presa na relação simbiótica com a avó. Aí ela se casa, mas ela presa nessa situação, coloca a filha neste lugar. Você faz tudo pra mim, nós duas nos completamos, o papai cozinha. E aí quando a filha fala, eu não vou mais ficar aqui porque eu quero outra vida pra mim, o pai volta a ter direito de pertencimento, e aí ele também fica ali no templo, e aí eles voltam a ser um casal para que a filha possa ir estabelecer outros vínculos. Esse é um desfecho maravilhoso, sadio, extraordinário. Qual que é o desfecho ruim? O espiritual. Por quê? Porque naquele processo todo, ela decide por um algo. O que é o modelo do xamanismo tibetano? Qualquer xamanismo. Faz-se contato com esse ser da segunda dimensão e empresta-se poder deste ser, mas esse ser não fica o tempo todo na nossa consciência. Então, usa-se objetos de poder, anel de poder, colar de poder, que é no filme, a presilha, o anel, o colar, aonde está a força do animal de poder. Porque ele não pode permanecer o tempo todo. Ela ali, no processo dos espelhos, né, decide que ela vai deixar com que esse animal de poder permaneça nessa consciência, morando no corpo dela. Gente, isso não tem como ser mais perigoso. Por quê? Porque inicialmente nessa negociação, todos esses seres da segunda consciência, da segunda dimensão, emprestam uma parte para parecer maravilhoso para mim. Eu vou lá tomar a erva tal e aquele ser vai me emprestar consciência. Nossa, é maravilhoso. Aí eu vou de novo, até que aquele ser começa a falar, agora a consciência é minha, né? E aí a pessoa começa a entrar em depressão, começa a dar ruim, começa a dar bem ruim. Num determinado momento vai dar ruim. Outro filme da Disney, não sei se é Disney, que eu sempre confundo agora, mas a mensagem é a mesma, é o do Venom. Só que no Venom, este ser vem da onde? Ele é um extraterrestre, mas que também não tem corpo. Então precisa usar o corpo do Venom e o desfecho do filme é o mesmo. A gente fica duas consciências morando no próprio corpo. O que acontece com o Venom? Ele perde o emprego, ele perde o relacionamento, ele perde a saúde, ele perde tudo. Por quê? Não tem como duas consciências habitarem o mesmo corpo. E ali no final parece lindo. Ai, que lindo! Ela ficou com o meu panda, com o panda dela. Eu vi um monte de gente no Instagram falando, eu também vou assumir meu panda. Gente, vamos acordar para aquilo que está sendo falado ali, tá? Então isso é muito perigoso e isso, o desfecho para ela não vai ser nada sadio, tá? Deixar com que um ser de uma outra dimensão permaneça ocupando o seu corpo vai dar ruim com toda certeza. Então, resumindo, para concluir essa análise que ficou gigante, mas que eu achei que cabia a mim fazer esse esclarecimento aqui para vocês, né? Para falar, olha, não é tudo tão fofo assim. Vamos acordar, vamos conversar com as crianças, né? Vamos falar, olha, deixa eu falar que também tem umas coisas que não são tão legais assim. Tem umas coisas que parecem fofas, mas não são tão legais. Estão ensinando coisas aqui para vocês que talvez não seja só isso. Tem outras possibilidades também de você viver uma espiritualidade sadia, sem precisar emprestar poder de seres de outra dimensão, que em verdade são destrutivos e mais hora menos hora, como a mãe vai destruir todo aquele estádio, né? No final fica lá os menudos, né? Cantando a musiquinha lindo, mas a gente tem que pensar que aquilo colocou todas aquelas crianças, todos aqueles adolescentes em perigo real. Então a gente tem que pensar, olha, esse filme é bem sério, né? E tá ensinando um caminho de feminino ferido, perigoso, destrutivo e sem volta.